a energia é liberada como luz visível, através da leitura do raio laser. E essa luz é captada por um multiplicador de fótons, no qual um sinal elétrico é produzido. E se você for observar um scanner, que nós faremos agora de uma forma bastante esquemática, o scanner tem essa apresentação. Nós temos uma placa de imagem sendo colocada aqui, que é movida lentamente nessa direção, e, ao mesmo tempo, você tem a incidência de uma luz laser sendo defletida pela superfície e, na medida em que ela atinge, incide sobre áreas onde há o armazenamento de energia do raio-x, há a liberação de luz visível, proporcionalmente à quantidade de energia de raio-x que está sendo armazenada naquela área. E essa energia proporcional é coletada, vai para um multiplicador, fazendo a produção de um sinal elétrico analógico, que aqui é transformado em um sinal digital através de um conversor análogo digital. E esses sinais, então, são convertidos para os pixels. Então, você manda esse sinal para a memória de um computador ou um tampão de imagem, como eles chamam. E, a partir de então, você aproveita aquela informação da melhor forma que lhe aprouver. E é dessa forma que a placa de imagem é aproveitada. Agora, vocês se lembram da física que vocês aprenderam. O que acontece com essa placa de imagem é que os átomos são estimulados, ou seja, um elétron, ele passa de uma camada mais interna para uma camada mais externa. E isso é interpretada como uma posição bastante instável. O elétron ele quer voltar para onde ele veio. E o elétron ele sai de uma camada mais externa, onde ele possui um estado energético mais elevado, para uma camada mais interna. E essa diferença de energia sai como luz. Isso significa que a placa de imagem, uma vez que ela é lida, a informação desaparece. E você pode reutilizá-la, porque a única coisa que aconteceu é que os elétrons se estimulam e voltam, se estimulam e voltam, e isso pode ser feito para sempre. Ou seja, não há nenhum tipo de energia remanescente naquela placa de imagem. Você enxágua, digamos assim, aquela placa com a luz laser e ela se apaga completamente, de forma que pode ser utilizada novamente. Então, nós fomos um pouco ingênuos no começo, pensando assim, olha, então vamos ver quantas exposições nós podemos fazer antes de encontrarmos uma degradação dessas imagens, antes de uma degradação acontecer a essas imagens. Isso foi há mais ou menos uns 5 anos atrás, e até hoje essas placas de imagem estão sendo expostas. E eu não sei se foi Volkswagen ou Volvo que tinha essa propaganda. Ninguém sabe o quão velho um Volkswagen ou um Volvo pode se tornar. É a mesma coisa com a placa de imagem. Ninguém sabe até quando isso pode durar. E depois, um dos primeiros que foi introduzido para o mercado odontológico foi o Digora. Alguns países chamam isso de Dijora, que foi a primeira placa de imagem de armazenamento de fósforo. Hoje em dia, já se tornou uma tecnologia bastante amadurecida em função de ter sido lançada há alguns anos atrás. As pessoas da Fuji, que tinham a patente mundial até então, se tornaram um pouco relutantes em fazer a utilização
para o campo odontológico, dizendo que não era possível fazer a produção de um scanner que produzisse uma imagem suficientemente boa. Já os finlandeses, que são assim, peraí, pessoas que trabalham assim incansavelmente, que entram nos seus escritórios e aí daí a 5 anos eles, depois de terem queimado neurônios, finalmente encontram uma solução. Então eles fizeram isso e funcionou de uma forma muito boa. E agora eles são competidores. Então o que você tinha eram duas imagens, ou duas placas de imagem diferentes e correspondiam ao tamanho 2 de filme que nós utilizamos mais comumente. E eles também tinham um tamanho menor. Havia uma capa ou uma moldura plástica ao redor para que ela ficasse um pouco mais protegida, porque ela era facilmente destruída, ela podia ser dobrada ou quebrada. Então, era só assim um dispositivo para melhorar a conservação. E nós estávamos comparando o tamanho daquele sensor do Sense.array que estava sendo utilizado e agora tínhamos um sistema bastante diferente. Agora, você armazena a placa de imagem à luz do dia, porque ela é muito sensível à radiação. Porque existe um tipo de efeito em função da radiação. E se você armazena aquilo dali de uma forma não muito cuidadosa, a informação ela é retirada pela própria luz do dia. Então, ele deve ser retirado, selado, e há uma parte especial naquele scanner que vai abrir o envelope. Então, o filme ele tem que ser armazenado da luz do dia, ou melhor, protegido da luz do dia. E existem também alguns posicionadores que são utilizados para os diferentes tipos de radiografias, para peripicais e, às vezes, se você está utilizando aquele sensor com a placa de imagem com a moldura plástica, você tem que utilizar um outro posicionador porque ele fica um pouquinho mais grosso. Mas é basicamente a mesma coisa se você estivesse utilizando um filme. Não tem nada novo. Então, esse filme está sendo retirado logo depois da exposição, onde você abre o envelope e o coloca dentro dessa canaletazinha para onde ele está indo ser lido. Então, há uma espécie de um ímã que faz com que a placa de imagem seja inserida na posição correta. O problema é que você só consegue ler uma imagem por vez e leva de 25 a 30 segundos. Essa daqui é uma imagem de uma série de exposições que foram feitas e em frente desse modelo, esse modelo foi um modelo exposto, uma mandíbula que foi exposta, e na frente dessa mandíbula a gente colocou um copo contendo água. Essa imagem foi produzida e a distância foi de mais ou menos 30 centímetros do objeto, e essa fotografia o tempo de exposição foi de 0,04 segundos. Essa daqui foi 0,17 segundos e essa daqui 2 segundos. Então, a imagem ela tem uma aparência muito similar, independente do tempo de exposição, porque há uma espécie de uma pré-leitura da placa de imagem. Então, o dispositivo sabe mais ou menos o nível de exposição e é um tipo de ajuste que tem que ser feito no multiplicador de sinal.
Você pode ver que é muito próximo, é difícil de distinguir. Você pode ver que essa imagem aqui, você está tendo um pouquinho mais de granulação, que se deve à flutuação dos. Se você está colocando uma quantidade muito pequena de radiação, existe uma espécie de variação do quanto. É o único tipo de problema que existe com o sistema de placas de imagem. E ainda assim, com esse tempo tão reduzido de exposição, é muito útil para vários propósitos diagnósticos. E o que é interessante a respeito de um sistema assim, que reage a pequenas quantidades de radiação, bem como a altas quantidades de radiação, é que você pode escolher o nível da qualidade de imagem que você precisa para aquele objetivo especificamente. Digando que se você está interessado em descobrir se há um dente incluso, será que esse dente aqui está com alguma cárie? E será que você precisa dessa quantidade de radiação? Então você pode escolher, se for um nível de detalhamento muito grande, você pode aumentar o tempo de exposição, e se não for, você pode utilizar esse sistema com pouquíssimos níveis de radiação. E normalmente, para se obter uma qualidade de imagem que venha a nos satisfazer, nós trabalhamos com aproximadamente de 10 a 15% da radiação utilizada para o filme de velocidade E. Algumas vezes até um pouquinho mais, mas o John até mencionou isso ontem. Na verdade, os fabricantes normalmente exageram um pouquinho, né? Então, em muitos casos, a gente não pode utilizar realmente aquelas doses tão mínimas que eles falam. Às vezes tem que ser um pouquinho mais. Tudo depende da qualidade de imagem que nos satisfaz. E isso realmente nos impressiona muito, porque essa daqui, a primeira foi obtida com apenas 2% da dose que foi utilizada para a terceira. Então, esse é um resultado dessa grande quantidade de variáveis e de opções que a placa de armazenamento de fósforo nos dá. Se nós fizermos uma comparação com um desses sistemas de CCD, vocês vão ver que essa daqui é uma exposição com 0,063 segundos. Era essa 0,12 e a terceira 0,25. Então, vocês podem ver que as diferenças são bem menores nesse caso. E, em primeiro lugar, é importante você saber que há diferenças na imagem em função do tempo de exposição. Mas você começa a perceber algo, que há tempos de exposição mais longos, observem essa parte da placa ou da tábua óssea. Vocês podem ver que algo aconteceu aqui, e algo aconteceu também a essa parte da estrutura da superfície do dente. E aqui nós não vemos nenhum tipo de detalhamento. Nós temos algo que vocês vão encontrar em todos os CCDs, que é uma saturação dos sensores. Uma saturação dos sensores. E as fotografias individualmente, às vezes ficam super saturadas e aquilo se espalha ou contamina os pixels vizinhos. E nós podemos observar isso de uma forma mais detalhada se nós aumentarmos ainda mais o tempo de exposição. Eu comecei com aquela última, né, de 0,25 segundos, foi a primeira nesse caso. A segunda de 0,36 e a terceira de 0,50. Então vocês podem ver como que isso aumenta dramaticamente, e isso é um fenômeno muito estranho para nós, que é chamado de blooming, ou escurecimento. E o que isso quer dizer é
que a margem de exposição dos CCDs é muito mais estreita. Então, vocês têm que ser muito mais precisos. E é muito mais fácil fazer subexposições e superexposições nesse sistema. Nós estamos tentando achar desesperadamente uma forma de utilizar algum tipo de modelo que venha a capturar quase tudo em termos de qualidade de imagem para que a gente tenha um parâmetro. Eu não sei se a gente vai ter sucesso com isso, porque muitas pessoas já estiveram tentando e não conseguiram, mas eu estou tentando descrever isso e eu acho que esse sistema vai ser muito útil para nós. Então, essas foram 2 imagens tiradas com o CCD em um paciente. E essa daqui foi tirada com 0,35 segundos de exposição. Mais corretamente, 0,36. E isso é consistente com aquilo que ouvimos ontem, que com alguns dos CCDs nós não podemos avançar um pouco do que o apregoado para os filmes de velocidade é. Talvez aí um pouquinho de 0,4 ou 0,5 com aquela distância já convencional. E a imagem que advém de uma exposição desse tipo fica um pouquinho subexposta. Então eu mudei o tempo de exposição para 0,50. Talvez 0,52, eu não lembro exatamente. E agora observem o que acontece. E se você só tivesse essa imagem e não a anterior para comparar, seria difícil perceber a diferença. Observe essa área de cá. 1 minuto depois, nós temos, parece um colapso periodontal, mas na verdade não há nada. E se você observar aqui, você não vê nenhum tipo de detalhamento no campo ósseo aqui. Se você só tivesse essa imagem, a segunda imagem, há muitas chances de você errar ou transmitir um diagnóstico errôneo para o paciente. Então, esse é um problema sério para nós e nós estamos trabalhando, tentando melhorar esse aspecto, bem como a redução das doses. E eu mencionei que havia uma tendência daqueles sistemas que estavam sendo utilizados inicialmente em direção a uma tela ou uma camada cintiladora para tentar eliminar esse problema. Mas eu acho que todos esses CCDs estão utilizando uma camada cintiladora para que as doses possam ser reduzidas de maneira significativa. E também o que é mais importante é que você protege os CCDs também e aumenta a durabilidade desses CCDs. E alguns sistemas de CCD, na verdade, nem são incididos pelos raios X, mas somente pela luz produzida pela camada de cintilação. Como eu disse, nós estamos tentando achar imagens que venham descrever diferentes sistemas. E talvez eu vá voltar a esse assunto várias e várias vezes. É que os raios-x eles detectam diferentes densidades. Então, é isso que nós estamos querendo melhorar. É nisso que nós estamos interessados. Então, o que, que nós fizemos? Nós criamos um passo ou uma placa de alumínio colocada na frente. Nós fizemos a exposição dessa placa a quantidades variáveis de radiação, de 0,063 até
um segundo. E o que aconteceu? Não houve diferença naquilo que nós observamos. Nós conseguimos ver essa cunha de alumínio, essa pequena lâmina de alumínio, desde a sua parte mais afiada até a base mais espessa. Já fazendo a exposição com o CCD, nós, com as exposições mais reduzidas, não houve problema. Já com o tempo de exposição mais longo, houve um escurecimento da parte mais fina da lâmina de alumínio e somente a parte inferior apareceu clara. Então foi aí em cima, nessa parte, que houve uma saturação dos sensores. Se vocês forem observar aqui na realidade, com aquele sistema de armazenamento de fósforo, não há imagem mesmo não. Aqui vocês podem ver a cunha inteira. Existem alguns problemas com essa exposição tão baixa. Essa exposição é de 0,063. Com 2 segundos eu ainda consigo ver, e em função daquele ruído quantum ou efeito quantum, nós temos algumas alterações. E com um dos CCDs que foi utilizado para a comparação, nós estávamos também passando de 0,063 para 0,25. Aqui a exposição mais baixa, a exposição seguinte, e logo na terceira tem a saturação. Toda essa informação aqui desaparece e não teria nenhuma utilidade nós mudamos o CCD, porque esse daqui era um daqueles CCDs com 4.000 e lá vai borracha de pixels. E justamente está limitando a parte que nós estamos interessados. A margem de contraste não é exatamente a mesma coisa que o número de pixels. Ou para dar para vocês uma ideia da qualidade de imagem com o sistema de armazenamento de fósforo, vocês podem ver que não é tão ruim. E também não é tão ruim com os CCDs, se vocês estiverem dentro da margem de exposição correta. Eu não sei com relação a vocês e o seu trabalho diário, mas com relação à odontologia corriqueira, parece que as bite wings são as radiografias mais comumente tiradas. E parece que não é só na Suécia e no Brasil, parece que é uma tendência mundial. Hoje em dia, as radiografias mais tiradas ao redor do mundo são as bite wings. Então, eu acho que é bastante natural. E isso tudo depende da pergunta. Para que você vai utilizar radiografia digital? Para todos os objetivos ou para alguns objetivos específicos? Se você quiser utilizar isso para as bite wings, que são as radiografias mais comuns de todas, então você deve levar em consideração o tamanho, a posição, se você tem um fio saindo ali daquele sensor, se você consegue colocar entre os dentes, se você consegue fazer o posicionamento, etc. Esse daqui é uma bite wing tirada com sistema de armazenamento de fósforo. E ela também permite, assim como alguns, mas não todos os CCDs, ela permite que você tire as bite wings verticais. Então, pense assim de maneira muito cautelosa o porquê que você gostaria de utilizar e de trocar a radiografia convencional por uma radiografia digital. E com uma margem muito dinâmica, enorme de armazenamento de fósforo, você pode, de fato, manipular um pouquinho essa imagem e também você consegue observar um pouco de tecido mole. E é fácil detectar tártaro sem ter nenhum tipo de superexposição, como no caso dos filmes ou da radiologia convencional. E como eu disse, alguns anos mais tarde, era fácil quando a gente só tinha que decidir, será que eu vou usar Kodak ou Agfa? Porque não fazia nem tanta diferença assim.
Mas agora a nossa vida está ficando um pouquinho mais complicada. Em março de 1998, eu tentei fazer uma reunião de todos os sistemas que estavam disponíveis no mercado. E eu vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sistemas de CCD. Talvez haja até mais, mas o problema é que às vezes o mesmo sistema tem um nome num país e outro nome num país diferente. Eu não sei como que eles conseguem fazer isso, mas eu sei que com carro é a mesma coisa. E existem também 3 sistemas de armazenamento de fósforo disponíveis. No nosso departamento, no presente momento, nós estamos utilizando o CDR, nós temos o SenseArray, nós temos o VIXA e utilizamos por um período bastante reduzido. Eu até esqueci de falar do RVG. Eu gostei muito do RVG, eu vou comprar. Nós temos o Digora e o Dynotix. E nós tentamos ser essa clínica, nós tentamos avaliar na nossa clínica todos esses sistemas. E eu gostaria de discutir um pouquinho algo a respeito disso. As autoridades em radiologia deveriam pensar muito bem a respeito desses aspectos, tanto no nível nacional quanto no nível internacional. Como que nós podemos obter essas informações sobre o que utilizar? Será que um é melhor do que o outro? Será que um não presta, é uma porcaria? Será que nós precisamos... Será que nós temos já uma entidade que pode nos dar essa referência de avaliação desses sistemas? Isso ainda é um problema. Se você conseguir fazer isso em uma área, talvez, por exemplo, pelo fato de você estar perto de um fabricante e esse fabricante vai lhe fornecer aquele sistema e falar, olha, você, por favor, analise esse sistema. E você tem que fazer isso muito cautelosamente para que você não sofra tendências, para que você não venha fazer uma avaliação tendenciosa, o que é muito fácil quando você está sob o patrocínio de um fabricante. Mas lembrem-se que o fabricante é quem vai ganhar a partir da sua honestidade. Na verdade, eles não ganham nada por você falar, olha, só porque eu ganhei é um bom sistema. Na verdade, se não funcionar, para eles vai ser pior ainda. Nem para você, muito menos para o fabricante. Então, eles querem a verdade. A verdade, pelo menos se for uma companhia séria e bem estabelecida, né? E eu sei que no começo era muito crítico, era muito difícil para alguns sistemas que a gente havia comprado, até assim mais barato do que os outros, né? E eles ficaram loucos comigo, eles me abominaram quando eu dei a resposta de que o sistema deles não funcionava. E aí, no mesmo congresso, algumas pessoas de um outro país me procuraram e pediram para eu fazer a avaliação do sistema deles. Porque nós estamos, assim, querendo buscar a verdade. E para a nossa companhia é bastante interessante ter um parecer real. Então, vocês podem perceber muito claramente as diferenças entre uma companhia séria, uma companhia que está bem estabelecida, e uma companhia que está visando outros fins. O Review é um sistema um pouquinho diferente dos CCDs. Ele tem um sistema de CID, que é um Charge Injected Device. É um dispositivo com carga injetada, por injeção de carga. E talvez isso não fosse um sistema muito ruim, porque há um risco menor de que a informação seja distorcida, ou melhor, há uma diminuição do risco de distorção da informação. E é interessante porque nem é necessário utilizar um computador para esse sistema. Você pode ligar esse sistema a um sistema de televisão mesmo. E o que não pode ser feito é o processamento de imagem. Mas essa companhia
diz o seguinte: quem que está interessado em processamento de imagem, no fim das contas, né? Para o dia a dia, não tem tanta importância. Eu acho que o processamento de imagem é uma coisa bastante positiva. Na verdade, é o que torna a radiografia digital interessante, né? E faz a radiografia digital valer a pena, ou seja, o processamento de imagem. E como eu já disse, nós temos o Digora e o Dynoptics, que nós temos utilizado pouco e a nossa experiência é até certo ponto limitada. O CD Dent eu só vi nas propagandas, até hoje nunca usei. Agora, os CCDs, alguns deles, possuem algumas desvantagens, porque eles são... Assim, você está utilizando aquele sistema, só pode ser daquele jeito. Então, a prática pode se tornar até certo ponto onerosa se você for, por exemplo, mudar de sistema. Então seria mais fácil se a gente pudesse pegar apenas o sensor e utilizar apenas o sensor sem ter, por exemplo, aquele aparelho de radiologia instalado numa sala especificamente. Se você pudesse ter só o computador numa sala e o sensor pudesse ser desligado, desacoplado do computador e levado. E isso reduziria muito os custos de instalação. Mas no caso de um sistema de armazenamento de fósforo, ele já tem uma flexibilidade um pouco maior, não te limita com relação à utilização desse sistema. E quando você está utilizando um scanner que pode ser acoplado a vários computadores ou monitores num sistema local, é bastante útil. Então, essas são algumas das coisas em termos práticos que devem ser consideradas. Mas esse daqui foi um avanço bastante importante dentro da área dos CCDs. E existem muitas outras vantagens que vão sendo conquistadas ao longo dos anos e daqui a algum tempo as mudanças serão enormes. Então nós já saímos daqueles sensores diminutos para sensores maiores. Alguns sistemas ainda utilizam sensores bastante pequenos e hoje em dia já existe alguns sistemas onde se pode escolher o tamanho dos sensores. Você pode ver aí que algum tem até um filme, um sensor do tamanho de um filme tipo 2. Eu não sei por que eles utilizam um sensor tão pequenininho como o da esquerda. Não sei se tem valor nenhum, porque a área ativa é muito pequena. E eu não sei que tipo de imagem poderia ter utilidade a partir desse sensor. Eu mencionei que os sensores do CCD não são caros. E no nosso país, esse sensor sozinho, aqui, sem mais nada, custa em torno de $5.000. E aí, é outra coisa a ser pensada com relação aos vendedores. Qual que é a sensibilidade do seu sensor? Quer dizer, essa pergunta se fazer aos vendedores. Qual que é a sensibilidade do seu sensor à quebra? Se você deixar cair o sensor, o que acontece? Alguns são mais resistentes do que outros. E não é nada agradável deixar cair um negócio desses no chão e morrer em $5.000. Então pensem também nesse aspecto. A
A pergunta foi feita se há um equivalente à velocidade de filme em linguagem digital. Eu vou voltar a isso hoje à tarde. À tarde eu vou falar das coisas mais complicadas. É uma pergunta bastante complicada essa. E difícil. Mas existe algo que está nessa linha. Esse é o Denoptics, do Dentsply, ou Gendex. E eu pensei nisso alguns anos atrás. O presente de Natal mais frequente era uma maquininha de assar, era tipo um micro-ondas, uma coisa assim. Agora, o presente mais comum é um scanner. Bom, existem esses tambores diferentes. E um deles, onde você pode ter uma série de imagens intracavitárias e também vários tamanhos e também o tamanho de um filme oclusal. E isso é curioso, porque eu jamais poderia viver sem um filme desse tamanho oclusal. E também existe esse outro para imagens panorâmicas. E então aqui você tem um sistema que combina as imagens panorâmicas, intraorais, etc., ou seja, vários tamanhos de filme. E também, não sei se vocês têm aqui, aquilo que nós chamávamos do Bitewing americano, um negócio enorme que você colocava na boca ali. Porque os americanos têm a boca grande, então falam demais. Então a gente tinha esse Bitewing gigantesco, chamado Bitewing americano. Bom, também temos o Bitewing sueco, que é bem pequenininho. Bom, isso aqui é interessante porque comparado ao de Gora, onde você tem que pôr um de cada vez, aqui já tem todos. Ou onde você tem que pôr uma placa só, no caso do de Gora. Só que aqui você perde alguma coisa no final porque leva em torno de 8 minutos para fazer o escaneamento de todos eles. A qualidade da imagem parece ser bastante razoável com esse sistema e você utiliza aqueles envelopes também menores para colocar as placas, os filmes antes da exposição. Depois você tira antes de colocá-lo no scanner. Esse aqui é muito mais sensível à luz. Então, entre a exposição da imagem e o escaneamento, ele é sensível à luz, então é preciso ter um quarto escuro. Agora, é uma evolução interessante. E esse aqui é o CD Dent, que eu só vi em panfletos, mas aqui também você pode utilizar tamanhos diferentes e também o tamanho oclusal. Ou seja, muitas coisas estão acontecendo nessa área. Aqui, então, um dos digoras que nós temos lá no nosso departamento. E eu quero mostrar aqui, especificamente, que você também precisa ter um sistema de backup. Porque é muito ruim você ter, digamos, 2.000 imagens no seu disco rígido, aí esse disco rígido se danifica de alguma forma e você perde tudo. Daí é preciso ter um sistema que no nosso caso é um sistema de filme com cada cassete de filme carregando 4 GB. Também temos uma impressora. Quase não usamos essa impressora, mas estamos no momento procurando outras impressoras mais sofisticadas para aquelas pessoas que não têm como receber as imagens de forma eletrônica. Bom, aqui é a imagem de SPP que nós fizemos em 2,5 milissegundos. Bom, tivemos que manipular bastante a imagem para obter o resultado, mas
praticamente não usamos radiação nenhuma e ainda assim temos uma imagem bastante razoável. Bom, voltando aqui a esse slide, é muito importante que nós agora mudemos o processo radiológico, ou melhor, esse sistema todo vai mudar ao usar o sensor eletrônico. E, principalmente aqui, quando nós estamos com a imagem disponível para manipulação, nós podemos manipular essa imagem de tal forma a se enquadrar melhor nas propriedades do olho. O olho não foi construído para ver imagens de raio-x. Ou seja, o olho foi desenvolvido muito antes do Röntgen descobrir os raios-x. Então, ninguém havia pensado, na hora de fazer o olho, sobre os raios-x. Então, às vezes, ou melhor, nós já sabemos como isso pode ficar problemático. Só que agora nós temos como manipular a imagem e, com isso, perceber as coisas um pouco melhor. E isso, então, me leva ao tema da percepção da imagem. Vocês ouviram um pouco sobre isso ontem, mas é importante que nós falemos um pouco disso hoje também. Parte dessas imagens aqui são familiares para vocês. Acho que todos já viram algo semelhante a isso. Onde você ouve essa taça amarela com fundo azul, ou você vê dois rostos azuis contra um fundo amarelo. É assim que nós sempre olhamos ao mundo. Nós vemos uma figura contra um fundo. Observem que você jamais tem como ver as duas coisas ao mesmo tempo. Você não tem como ver as duas coisas como figura ao mesmo tempo. Bom, quando nós olhamos as radiografias, particularmente nos estudantes, quando antes deles aprenderem a fazer de outra forma, eles veem lesões escuras com muito mais facilidade do que as lesões opacas. Eles pensam no pano de fundo como sendo branco e procuram lesões escuras, porque de fato a maior parte das lesões são escuras. E é necessário para que nós os ensinemos a pensar em toda a gama, em mudar a percepção. Agora nós temos como fazer isso de forma digital. Nós sempre percebemos algo contra um pano de fundo. O pano de fundo determina como nós percebemos as coisas. É difícil, pelo menos para mim, acreditar que aqueles cilindros têm o mesmo tamanho que esses outros aqui do lado de cá. Esse aqui tem o mesmo tamanho daquele ali, ó. Esse pequeno aqui tem o mesmo tamanho desse aqui. Só que nós vemos as coisas contra um pano de fundo. E saber como isso funciona, é preciso medir. E aí, mais uma vez, é onde a técnica digital se torna útil. Aqui também é conhecido de vocês, as linhas vermelhas têm tamanho idêntico. Difícil de acreditar. Isso foi observado há muito tempo atrás, em geral pelos gregos. Ou melhor, como de costume foram os gregos. Então, 500 anos antes de Cristo, o filósofo grego Parmênides já dizia: você não pode confiar nos seus sentidos. Você não tem como confiar nos seus sentidos. Outro exemplo, isso aqui é um círculo. Embora não pareça, essas linhas são paralelas. E na radiografia temos problemas com o contraste. Essa área branca,
é cinza bem claro, mas tem um aspecto muito diferente quando você o compara com fundos diferentes. E essa faixa aqui é a mesma em toda a sua extensão, tá? Só que aqui parece ser mais branca do que aqui. Ou seja, não temos como confiar nos nossos sentidos, por causa do contraste simultâneo. Isso já foi mencionado antes, o efeito de banda Mark, onde nós vemos em zonas de transição entre dois níveis de cinza, se usarmos essa linguagem, parece haver uma área mais clara aqui, na parte cinza mais clara, e um pouco mais escuro aqui. Isso é extremamente útil para determinadas finalidades. Eu mencionei que Deus nos deu o olho antes que o Röntgen descobrisse os raios-x. Ele não nos tornou capazes de perceber os raios-x, mas fez com que, quando nós estivéssemos caçando e a caça estivesse se movendo de madrugada ou à noite, onde é difícil de ver, ele deu esse efeito aqui, e esse efeito fez com que ficasse mais fácil de observar a presa ou a caça. Também mais fácil de ver os troncos das árvores, de tal forma que você não trombasse nas árvores. Isso é uma parte importante, portanto, do sistema olho-cérebro. É muito interessante porque isso é um efeito que ocorre na retina. A maior parte das coisas ocorre dentro do cérebro, mas esse efeito se dá na retina. Bom, isso pode se tornar um problema na radiografia. E minha esposa mencionou isso. É um problema quando nós avaliamos os implantes, onde muitas vezes nós achamos que estamos vendo o implante aparentemente não estável, mas é um efeito da banda MAC. Vocês estão vendo uma linha mais clara aqui e outra linha mais clara diagonal aqui? Vocês estão acordados? Vocês estão vendo então a linha? Todos nós vemos. Só que não existe. É um outro tipo de efeito de banda MAC. É um pouco assustador isso. E isso também, que é muito interessante do ponto de vista radiológico, nós temos objetos aí dispersos, estão ali dispersos, não fazem sentido nenhum. No entanto, nós não conseguimos viver no mundo sem significado. Se não há significado, nós então criamos um significado. E nós vemos aqui que há uma conexão entre esses objetos. E conseguimos criar um triângulo aqui com bordas muito bem definidas, embora não existam bordas. Isso aqui é tão amarelo quanto isso. E quando fica preto, vemos claramente o triângulo, mas não há um triângulo. Apenas objetos dispersos. E todos de nós já cometemos esse erro. A gente vê um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho, e de repente criamos um cisto maior. A menos que nós pensemos na radiografia como não sendo fotografia e possamos mudar os ângulos de tal forma a perceber que não estão no mesmo plano. Também, neste caso, podemos fazer medidas para observar que não há bordas nesse caso. O que fazemos aqui, nós fazemos todos os dias, mesmo sem ser na imagem. A gente pega um pouquinho de informação aqui, um pouco de informação ali e a gente junta tudo. E busca significado. Isso é o que os psicólogos denominam de uma gestalt, ou seja, uma criação de significado.
de fato, é uma das coisas mais interessantes na percepção. Bom, vamos comparar os dois rostos, mesmo estando de cabeça para baixo e não tenham muita semelhança, ou melhor, não sejam tão diferentes uma da outra. Virando elas, então, o contraste dos seus sentidos. Você está achando que eu estou enganando vocês, né? Mas nós temos um quadro de referência. A gente acha nós temos armazenado um resultado e tudo a gente compara com o laptop que nós temos no nosso cérebro. Mesmo se a gente sabe que é difícil de ver, bom, agora chegamos a uma área de processamento de imagem. As coisas se desenvolveram muito rapidamente agora, então os cirurgiões têm como fazer cirurgia digital. E isso é uma pessoa treinada. Bom, é uma protética digital, digamos assim. Isso aqui foi manipulado digitalmente. Bom, não há fumaça sem fogo. Para aqueles que leem inglês, é um exemplo. Então é isso aí. Não há fogo, ou melhor, não há fumaça. Onde há fumaça, há fogo. Acho que vocês têm essa expressão em português. Bom, é isso que nós vemos. Mas não é o que aquilo está dizendo, porque diz o seguinte: não há fumaça sem um fogo. Nós sabemos qual que deve ser a frase e a gente não vê o erro que está ali. A palavra without está repetida ali, olha. E agora nós observamos. A palavra sem, ou em inglês without, está repetida. Bom, então vamos passar à área fascinante do processamento da imagem. E aqui nós realmente estamos no início. Não começou até os anos 60, quando os satélites, as imagens de satélite começaram a chegar do céu. E a maior parte das pessoas que ainda trabalham naquela área e em outras desenvolveram isso. E poucos dessas pessoas estão na radiologia. Então, ainda veremos coisas dramáticas acontecendo na questão do processamento de imagem. O processamento de imagem é utilizado para ampliar visualmente ou avaliar estatisticamente aspectos de uma imagem não prontamente aparentes no seu formato original. Ou seja, nós podemos mudar uma imagem de tal forma a ver a informação que está ali de forma melhorada, ou podemos fazer medidas diversas. Jamais temos como tirar a informação que não está ali, mas podemos tentar encontrar a informação oculta que está ali. Dois, 3 minutos de intervalo, só para esticar um pouquinho. Um momentinho, aí nós continuamos depois. Porque agora é necessário ficar acordado. É uma das partes mais difíceis.
Bom, as operações de processamento de imagem são, por exemplo, usadas para ampliar a qualidade da imagem, para fazer análise ou fazer um código ou codificar as imagens de forma diferente. A ampliação da qualidade pode ser feito para alterar o contraste ou para fazer alterações espaciais. Então vamos avaliar então essa questão da melhoria da qualidade da imagem, ou seja, operações que de forma subjetiva ou objetiva modificam o aspecto ou a qualidade da imagem. A análise da imagem são operações que produzem informação numérica baseada na imagem. Então, podemos fazer medidas, medir densidades, fazer histogramas e coisas assim. E também a codificação de imagem, operações que codificam uma imagem transformando-a em um novo formato. Por exemplo, compressão da imagem, que é um exemplo disso. Existem formas diferentes de fazer processos ou processamento da imagem. Eu começo com esse aqui que chama processo por ponto, onde as operações da imagem trabalham em cada pixel individualmente. Alteram cada pixel independente dos outros pixels. Todos podem ser mudados, mas a mudança ocorre individualmente, não depende dos pixels adjacentes. Podemos fazer isso numa imagem única, que é o mais comum, ou também fazê-la na imagem dual, ou seja, podemos subtrair imagens, acrescentar imagens, dividir os valores dos pixels, enfim, coisas desse tipo. E pode-se combinar tipos diferentes de processos, fazer um primeiro e o outro depois. Também podemos fazer processamento ou processos de grupo, processos locais, que significa que o que fazemos a um pixel depende dos pixels adjacentes. Por exemplo, se nós queremos ampliar ou melhorar uma borda, utilizamos esse processo local ou de grupo, porque uma borda é uma borda devido àquilo que está em volta dele. São processos muito mais complicados do que os processamentos por ponto. Então, o processamento pelo quadro da imagem todo é quando nós mudamos tudo, por exemplo, viramos 90 graus ou diminuímos a imagem como um todo, ou aumentamos em escala, fazemos translações, rotações e outras coisas. Bom, a ampliação do contraste tem a ver com a alteração do brilho dentro de uma imagem. É um processamento importante de imagem, uma vez que isso vai determinar, ou melhor, isso tem a ver com o funcionamento do sistema olho-cérebro. Se a intensidade da iluminação, ou seja, a intensidade da imagem, aqui, iluminação física ao longo desse eixo aqui embaixo, e colocamos uma pequena diferença aqui numa área onde a iluminação é menor, ou seja, uma imagem mais escura. E aí, à medida em que aumentamos a intensidade aqui e colocamos o mesmo intervalo de brilho ou de iluminação num fundo mais branco, como estava aqui na parte mais escura. O olho trabalha logaritmicamente, o que significa que a mesma diferença de densidade é vista com muito mais facilidade na parte escura da imagem do que na parte mais clara da imagem. E é por isso que a maior parte de nós gosta de olhar imagens que são um pouquinho mais escuras. Nós sabemos que ali nós vamos ver as mudanças com mais facilidade.
Isso é conhecido também do nosso dia a dia. Se a gente escurece essa sala, e acendemos um fósforo, conseguimos ver quase que toda a sala inteira iluminada pela sala. Se a gente abre a janela, podemos riscar 10 fósforos e nós não vamos ver diferença nenhuma. Então o olho funciona logaritmicamente e isso é algo que nós devemos levar em consideração quando fazemos o processamento de imagem. Muitos livros de processamento de imagem, a maior parte deles, mostram diagramas como esse. Aqui nós temos valores de escala de cinza na imagem de entrada ou de input e aqui na imagem de saída ou output. Se fossem o mesmo, deveríamos ver uma diagonal, onde o nível de cinza corresponderia exatamente na entrada e na saída da formação da imagem. Mas, ao colocarmos o diagonal nessa posição aí, significa que os níveis de cinza, de 0 até, digamos, 63 aqui, na imagem de entrada, correspondem a 0 na imagem de saída, ou seja, ficam pretos. E para cada um dos valores da escala em cinza, nós reduzimos, então, o valor da escala de cinza em 63 na hora da saída da imagem. Com isso, nós escurecemos uma imagem. No entanto, e isso é extremamente importante, todos esses níveis de cinza aqui de 0 a 63 ficaram 0 na imagem resultante, na imagem final, que significa que nós perdemos informação. Para ganhar informação em alguma área, nós perdemos informação em outra, e isso é muito importante. E isso é o que acontece em muitas técnicas de processamento de imagem, ou seja, para ganhar alguma coisa, a gente tem que sacrificar outra. Aqui, uma imagem original, sem processamento, nós mudamos, escurecemos a imagem, e aí ganhamos coisas, vemos coisas que não víamos antes. De repente, esse aqui mostra muito bem a estrutura óssea aqui e o tecido mole, mas diz nada sobre a parte interna do implante. A gente muda isso, perdemos a informação ali, mas passamos a ver coisas aqui. A imagem não é mais estática. Nós podemos brincar com a imagem para poder ver coisas diferentes. Nós podemos brincar com ela de tal forma que ela possa ser utilizada para finalidades diagnósticas diversas. Eu sei que havia um tempo onde gostaríamos de ter tido, por exemplo, dois filmes com sensitividade diferente, um mais escuro, outro mais claro. Quantas vezes nós não quisemos isso em determinadas situações? Numa delas para ver as cáries, o outro para ver osso. Agora nós temos como fazer tudo isso com uma imagem só, ou uma imagem básica, original só. Aqui é outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês pensem quando vocês resolverem comprar um sistema digital. Você tem como fazer cópias e colocá-las todas uma ao lado da outra, da forma como eu fiz aqui? Eu fiz um mais claro, um médio e um mais escuro. E aí, com isso, eu extraio muita informação ao colocar uma lado a lado. Do contrário, você tem que ficar mudando uma imagem, mas aí você não tem a comparação. Isso aqui é muito interessante. Portanto, as imagens não são mais estáticas. Se a gente mover aquela linha nesse sentido, ou seja, acrescentando valores de cinza, cada pixel individualmente vai ser mudado. Ou seja, a cada um nós acrescentamos um nível de cinza com valor de 127. Ou seja, chegamos todos os pixels em direção à parte mais clara. E aí a imagem toda fica mais clara.
Aqui, nós temos uma ferramenta, um software de processamento de imagem que foi utilizado em um dos sistemas, e eu gosto muito dele porque ele tinha essa característica, que é exatamente o mesmo que tem nos livros de processamento de imagem. E via-se imediatamente a perda de informação que ocorria quando se fazia alguma alteração. E também era muito fácil, você pegava essa diagonal aqui e chegava para lá ou para cá com o mouse, e aí você podia fazer mudanças muito delicadas, porque em geral as mudanças que precisam ser feitas são exatamente mudanças delicadas. Por alguma razão esquisita, eles tiraram isso e tem um outro sistema agora, onde você aperta um botão e... Porque os concorrentes têm isso, mas eu sempre achei que isso aqui era melhor, e eu espero que eles voltem para essa apresentação, porque aqui você fica sabendo exatamente o que está fazendo. Isso é importante. Também você pode alterar a inclinação ou a angulação da linha, e isso é o mesmo que mudar o contraste na imagem. Em outros sistemas, você também tem aquele formato digital que sobe e desce, mas aí você não sabe o que você está fazendo. Aqui, você vai ter alterações onde se reduziu o valor de cinza em cada pixel em 63, e depois fizemos uma multiplicação por 4 de cada um daqueles valores. E isso é o alongamento, e o resultado disso é essa imagem com elevado contraste. E o que é isso? Temos o que aqui? Foi criado uma espécie de um artefato ali, e você pode facilmente, então, fazer coisas com o processamento de imagem e criar coisas. Então, eu fui a um congresso alguns anos atrás, um congresso europeu de radiologia. Havia um indivíduo lá que havia comprado um sistema ali, manipulou imagens e relatou que, ao invés de ver 5 cáries, ele agora conseguia ver 85 cáries. E ele havia aumentado o contraste nessas partes aqui do dente. Então, com isso, ele acabou ficando com muitas cáries, que também nos leva a algo. Você não tem como pegar uma imagem, contar o número de lesões em uma e depois contar o número de lesões em outra, o número de cáries em outra, e achar que são diferentes, ou então acreditar nos resultados. É preciso ter uma referência real, no mundo real. E isso não é incomum acontecer esse problema. Eu vou ilustrar isso aqui com outro exemplo agora. É uma imagem mais antiga, é uma imagem que foi digitalizada de forma a mostrar como funciona o processamento de imagem. Nessa região, essa é a região de interesse, nós temos valores de escala de cinza de acordo com esse histograma aqui. O que agora fazemos é, da mesma forma como fizemos antes, nós vamos alterar esse histograma, chegá-lo para esse lado, onde temos 0, de forma a reduzir os valores em cada pixel por 50, o valor da escala de cinza. Então, a curva inteira chega aqui para a esquerda. E aí, nós com isso escurecemos a radiografia. Mas depois nós podemos multiplicar cada valor de cada pixel. Você, por exemplo, ao multiplicar 0, se você multiplicar 0 por 4, não vai haver alteração. Se 1 for multiplicado por 4, a alteração pequena. Agora, se 200 for multiplicado por 4, a alteração é grande. Agora, o ponto final é 256, então você não tem como alterar isso. Mas aí você faz esse alargamento de contraste utilizando toda a escala de cinza dentro dessa área. E com isso você agora consegue aumentar o contraste.
É como se tivesse um elástico e você esticasse esse elástico. Desse tamanho, ele passa a ficar desse tamanho. É por isso que talvez essa imagem esse processamento seja chamado alongamento. Também você pode fazer isso aqui colocando todos os níveis acima de um certo valor, brancos, e todos os outros pretos, e aí você tem a imagem binária, que é essa, e não tem nenhum uso para nós. Mas em outras áreas de processamento de imagem, por exemplo, quando você está observando impressões digitais, essa transformação binária pode ser muito útil. E é por isso que numa imagem, ao invés de você fazer ela se tornar de preto para branco, você faz ela se tornar de branco para preto. E é por isso que as radiografias estavam ficando ultrapassadas. E um observador comum iria achar que essa é uma representação muito melhor de uma representação radiográfica. E, de fato, eu até acho que sim, porque você tem a fonte de luz numa outra ponta, no outro extremo. E muitas pessoas dizem que eles veem a ponta de uma lima, os endodontistas veem a ponta de uma lima muito mais facilmente na de cá do que na outra. E eu experimento isso muito frequentemente, por exemplo, quando eu estou testando diferentes coisas, eu vejo, e às vezes fazendo esses testes reais, na verdade não há tanta diferença assim, mas a impressão é de que há. Então, talvez você consiga detectar coisas que da outra forma não se detectava. Então, é só mudar o fundo da figura. Com relação às melhorias espaciais, que é a modificação do conteúdo de detalhes dentro de uma imagem. Esse já é um procedimento mais complicado, porque agora nós vamos para os processos locais. E baseia-se no seguinte, no fato de que uma imagem ela é composta por áreas com altas frequências espaciais, o que significa que se esses daqui são os valores de brilho e esse daqui for o posicionamento da imagem, nós temos mudanças muito rápidas nesse brilho ao longo de pequenas distâncias. Por exemplo, se nós passarmos pela borda de uma amálgama, é uma frequência espacial muito alta, de repente, muito repentina. E as baixas frequências espaciais são, por exemplo, nas áreas de tecido mole, onde as mudanças das tonalidades de cinza acontecem muito sutilmente ao longo de intervalos de espaço maiores. E para se modificar o conteúdo espacial de uma imagem, aí você tem que levar em consideração os pixels vizinhos ou circundantes. É isso que eu chamo de processo local e processo de grupo. E isso se faz dessa forma, e eu espero, como nós falamos, eu espero que eu consiga manter a minha língua na boca certa. É um ditado que a gente tem na Suécia. Então, com esses valores de cinza, você tem atribuições na imagem e você quer modificar aqueles valores de cinza. Mas você quer modificá-los cada um individualmente, por exemplo. E esse daqui, o 5, é o valor de cinza que nós vamos mudar. E aí nós vamos mudar todos os outros 2 milhões e blá, blá. E aí nós aplicamos uma máscara ou um filtro que nós chamamos de máscara de convolução. E aí estão os valores de 1, 2, 3, menos 5, menos 7, etc. E aí nós fazemos as seguintes operações. Nós pegamos o pixel número 1, o multiplicamos por A, está aqui em cima, 1 vezes A. Pegamos o pixel número 2, multiplicamos por B. O pixel número 3, multiplicamos por C.
e assim por diante. Depois nós fazemos uma soma e aí nós temos um novo valor de pixel para aquele pixel especialmente. Agora, aqui foram 10 alterações, 10 somas que nós fizemos para alterar apenas um pixel. E nós temos 2 milhões, blá, 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 e ainda mais em alguns outros sistemas. Então, nós estamos falando de milhares de operações como essa. E quando nós falamos a respeito de 20 anos atrás, os nossos computadores custavam milhares de dólares. E uma operação dessa para uma imagem levava de 10 a 12 minutos. Então a gente tinha que fazer aquilo dali, passar a noite fazendo, para chegar no dia seguinte e ter um pouquinho de imagem modificada. Hoje em dia, por $1.000, você compra o seu computador e ele processa isso em 1/100º de segundo. Então é isso que aconteceu em um espaço de 20 anos. É impressionante. E mesmo as coisas mais modestas hoje têm poder muito maior do que aquilo que conseguiu chegar à Lua. Então, são desenvolvimentos, são aquisições muito impressionantes em um espaço de tempo tão pequeno. E por que nós fazemos algo dessa forma? Nós fazemos uma filtragem de high pass. Então, nós produzimos uma imagem de saída na qual a frequência espacial alta, ou melhor, os componentes de frequência espacial alta. E esse daqui é um exemplo que eu tirei de uma fotografia. Por essa filtragem de banda alta. E aí vocês podem ver detalhes na de cá que não podem ser vistos na outra. Então vocês podem ver muitos detalhes aqui que foram escondidos na outra. E será que isso é falsificação? Não, não é falsificação. Nós fazemos processamento de imagem todos os dias, mesmo nas nossas radiografias convencionais. Alguns de nós, por exemplo, modificamos os nossos óculos, trocamos os óculos. Será que isso é para falsificar as imagens? Não, não é. Eu espero que não, porque se for, eu estou perdido. Eu sempre vi tudo distorcido. Então é só processamento de imagem. Agora a gente só faz isso de uma forma diferente, ou seja, digitalizada. Aqui uma imagem com uma filtragem bastante sutil, mas ainda assim de banda alta, que deixa a imagem um pouquinho mais... Ele usou a palavra crocante, que fica um pouquinho mais cheia de elementos. Então essa é uma matriz de 3x3. Você pode fazer a matriz de 5x5, de 7x7, mas você tem que entender o número de computações que isso vai acarretar. E para fazer a filtragem de banda alta, alguns desses valores vão somar e levar ao número 1. E você pode fazer essa daqui... Não teve uma mudança tão dramática. E é fácil entender, porque esses números podem ser modificados da forma como você quiser. E você pode modificar o tamanho do filtro ou da máscara de convolução. E o número de operações e de processamentos é infinito. Então, como é que a gente pode descobrir, num período limitado de tempo, o que é bom para nós? É claro que leva muito tempo. Então, aqui está uma outra área de interesse, onde nós fizemos uma grande quantidade de filtragem de banda alta. Nós tentamos afiar e deixar tudo mais nítido e tentamos neutralizar também o noise, ou o barulho que nós não vimos antes. O ruído, melhor dizendo, ao invés de barulho. Então, com esses componentes, eles são atenuados através da filtragem de banda alta. Então, eu pego a minha cadeira e a janela da fotografia e eu faço agora, ao invés de filtragem de banda alta, filtragem de banda baixa. E a imagem fica um pouco
menos nítida. E você não vê aqueles detalhes mais pequenos. E aí você pode fazer essa filtragem e aplicar para uma outra operação de imagem, para aquela imagem, por exemplo, onde não tem tanto ruído. E essa daqui é a aparência de uma filtragem de banda baixa. Não é exatamente a nossa área de interesse, é só para mostrar para vocês a título de curiosidade. E aqui, então, nós fizemos nessa imagem a filtragem de banda baixa e nós temos aqui algumas altas frequências incidindo nessa área. Vocês podem ver aí a distância não pode ser visto de forma alguma. E dessa última imagem fica ainda menos nítido quando nós mudamos os espaços de alta frequência. Então, esse processamento pode ser muito bom. Nós sempre aprendemos que a gente tem que ter as imagens mais nítidas possíveis. E eu nem sempre fico certo, porque muitas vezes nós temos algumas imagens muito pouco nítidas, por exemplo, no caso das panorâmicas, e às vezes a gente consegue ver uma lesão que não podia ser vista numa radiografia intraoral, porque as estruturas ósseas já não têm mais aquela nitidez. Então, quando nós observamos através de uma cerca com uma câmera e a gente faz a focalização de forma que as bordas da cerca desapareçam e a gente só faz o foco na área de interesse além da cerca que está na frente da câmera. Então, nós podemos fazer coisas até esquisitas, por exemplo, criar sombras, que nesse caso aqui ficou até mais sutil, ou criar sombras um pouco maiores, como essa. E aqui eu já apliquei um esquema de filtragem de alta banda. E aqui não tem uma aparência muito diversa da outra. E aqui eu continuei fazendo aquela filtragem de banda alta e nós começamos a ver uma imagem que é muito semelhante àquelas que nós víamos há 20 anos atrás. E era defendido que nós devíamos utilizar uma radiografia zero. Alguém já teve acesso a esse tipo de informação? Graças a Deus esse negócio surgiu e desapareceu logo depois. Porque o que eles faziam é que eles faziam a imagem, o processamento de imagem e nunca deve ser feito. Você tem que fazer isso apenas no processo de finalização e não antes de analisar a imagem. Então, o que nós encontramos rapidamente com essa radiografia zero é que a gente encontrava lesões cariosas secundárias em todos os pacientes, em todas as bocas, porque você aumentava muito o teor de contraste. E existem algumas outras coisas, por exemplo, o aumento de contraste pode ser muito útil. De fato, com as coisas que nós temos hoje em dia, existem muitas possibilidades da gente aumentar a densidade, fazer com que as imagens fiquem mais escuras, e é o que eu acho mais útil dentro das possibilidades de processamento de imagem. A supressão do ruído através da filtragem de banda baixa, ou você pode até unir os dois e criar um segundo padrão. Você pode melhorar a nitidez da imagem. Um processamento do tipo Sobel é quando você tenta melhorar a nitidez das bordas na direção vertical e depois, no segundo estágio, no sentido horizontal, e aí você sobrepõe as duas e numa outra opção você tem apenas a melhoria das bordas verticais. A maior parte dos representantes dos equipamentos de imagem digital tem um número limitado de opções de processamento. E eu
fico satisfeito com isso, porque é muito fácil cometermos erros. Mas, no caso de você estar interessado, você pode exportar as suas imagens para programas de processamento de imagem, onde você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Mas leva tempo. E é isso que é muito interessante, porque dentro da radiologia médica, isso é muito aplicado às imagens de tomografia computadorizada, assim como nas imagens de ressonância magnética. E o radiologista decide, olha, essa é a imagem que nós vamos ter que fazer, as nossas melhorias, faz uma impressão da cópia e manda para o médico. Na Finlândia e na Suécia, nós não fazemos muito isso. Por quê? Qual que é a vantagem daquela imagem digital se nós estamos produzindo filmes? E nunca antes a gente havia produzido tantos filmes depois do advento da radiologia digital. Então, nós mandamos essas imagens através de uma rede interligada de computadores. Mandávamos para ortopedistas e percebemos muito rapidamente que o número de operações estava diminuindo. Então, comecei a me perguntar o que estávamos fazendo e comecei a perceber que os cirurgiões estavam ali brincando com os botõezinhos do computador. E havia uma grande quantidade de informações sendo transmitidas. E eu fiz um experimento com dentistas, deixando que eles brincassem, fizessem muitas coisas com processamento de imagem, até que eles chegassem num ponto onde pudessem dizer, agora eu estou satisfeito. Agora eu consigo fazer o meu diagnóstico. E muitas pessoas observam ali uma bite wing por 25 minutos antes de se atreverem a sequer dar um diagnóstico. E às vezes nós somos muito cautelosos, é melhor eu mexer aqui um tiquinho, brincar aqui antes de eu falar alguma coisa. Então, nós observamos muitos fenômenos acontecendo ao redor da radiografia digital. Então, aqui apenas algumas mudanças que podem ser conferidas às imagens. E mais tarde nós vamos ver se essas alterações podem ser de alguma ajuda. Mas as possibilidades aqui, e nós veremos mais durante a tarde, apesar de tudo que pode ser feito com imagens digitais, eu ainda não vi nada disso na odontologia, para falar a verdade. E vocês verão que as reconstruções de imagem vão nos dar muito mais do que a nossa imaginação jamais pensou. E às vezes nós temos aí as brigas de uma companhia com a outra e tal. Mas em termos de radiografia panorâmica, o que mais acontece é a colocação do paciente numa posição errada. Mas se a informação vem através de uma fórmula digital, ela está lá e ela pode ser utilizada da melhor forma possível. E se o paciente foi colocado da forma correta, a informação ainda está lá. E existem muitas outras coisas, por exemplo, reconstruções tridimensionais. E como eu disse antes, nós estamos só no começo. Então, subtração digital começou há algum tempo atrás. Eu já vi algumas pesquisas de grupos que já fizeram estudos há alguns anos atrás. Vocês podem ver que há uma mudança nessa figura. Então, eu pego essa imagem, diminuo os níveis de cinza dessa daqui e obtenho um resultado. E as pessoas que trabalhavam com isso há mais tempo disseram, bom, olha, isso é bom, mas e aquela informação restante? Então eu pego a informação que foi retirada, adiciono a uma das originais, coloco um pouco de cor e você consegue ver os resultados. Então, isso acontece muito. Então, nós podemos ter aí, em um estado de saúde ou num estado de alterações patológicas, faz a subtração, você pode ver que houve uma perda de osso aqui, um ganho de osso aqui embaixo. E nós estamos com o objetivo de tentar melhorar a aparência disso para o paciente. Então, às vezes, a gente aplica um pouco de cor,
colocamos ali uma pintura, por exemplo, se as modificações foram ruins, por exemplo, houve perda de osso, você pinta de vermelho. Se houve ganho de osso, você pinta de verde. Então, as imagens digitais, às vezes, podem ser até um problema, porque eles podem ser... Porque, às vezes, você quer fazer o armazenamento dessas imagens, e isso tem que ser feito matematicamente. E de uma forma, assim, bastante grosseira, vamos dizer. É como se você tivesse as imagens numa folha de borracha ou num... Então, aquelas imagens não são exatamente as mesmas. Você começa a modificá-las e transferi-las até que elas se tornem semelhantes. Nós já trabalhamos há alguns anos e existem 3 matemáticos que trabalham em colaboração conosco, e as mudanças que aconteceram, nós tivemos aí mudanças, pixels que estiveram em áreas diferentes, em imagens diferentes. E nós tivemos que fazer algumas mudanças, fazendo alterações horizontais ou verticais, em alguns casos até fazer um giro, rotacionar essas posições. E aí, às vezes, a gente tinha que colocar o filme em locais diferentes em relação ao objeto a ser radiografado. Por exemplo, um filme estava mais perto do objeto, o outro estava mais distante. Qual que era a diferença? De forma que a gente obtinha diferentes magnificações para que a gente pudesse construir uma escala. E estávamos utilizando aqueles pontos de referência em diferentes imagens. Por exemplo, marcávamos e tínhamos certeza daqueles pontos, para que matematicamente a gente pudesse modificar as imagens, ver se uma correspondia à outra, para ver se as subtrações podiam ser feitas. E, na verdade, essas alterações matemáticas são muito mais precisas do que se fazer apenas uma alteração aleatória dessas imagens. Então, muitas coisas estão acontecendo. Uma coisa muito importante a respeito da imagem digital, que pertence à parte de processamento de imagem, é a possibilidade de se fazer medidas. E aqui, todos esses sistemas possuem a possibilidade de se fazer medidas, é que eu posso medir aqui e os valores estão aparecendo na tela. Às vezes, alguns sistemas, apenas uma medida é fornecida por vez, em alguns outros sistemas, várias medidas ao mesmo tempo. Então, para os engenheiros que estiveram projetando isso, eles viram que não é um problema muito simples, pois esse valor ele deve ser armazenado e eu devo saber que esse valor corresponde para essa área especificamente. E aí o paciente volta numa consulta de retorno para acompanhamento e eu vou medir novamente e tenho que saber o erro dessa medida e eu vou ter que calcular para ver se a mudança naqueles valores é uma mudança significativa. Será que a alteração é uma alteração real ou se isso vai estar acoplado aos erros na projeção, na magnitude? Aí eu vou ter o computador como o meu instrumento, dizendo se isso daqui está errado, ou acendendo uma luz falando que o cálculo está errado. Então, na parte da tarde, eu vou voltar para esse detalhe, e que é a agregação de todos os valores de todos os pacientes para ver se está havendo mudanças ao longo do tempo. Uma outra coisa do meu trabalho é observar se há destruição periodontal nos meus pacientes, até daqui a 20 anos, quanto houve até hoje. Eu acho que daqui a 20 anos talvez eu até tenha ganho muito dinheiro, mas será que isso vai ter algum valor? Então tudo isso é muito interessante. Em alguns cadernos de propaganda dessas máquinas, eu vejo a respeito disso para os implantes. E
nós temos a chance de fazer medidas de densidade. E essas medidas devem ser capazes de nos ajudar a perceber se o implante está ósseo integrado, não está ósseo integrado. Mas há um problema aqui, porque essa é uma linha muito fina. Na maioria dos sistemas, essa linha tem a espessura de apenas 1 pixel. E isso insere uma grande quantidade de ruído na imagem, porque aqui nós temos partes de medula óssea e pode ter algo aqui perto do implante, por exemplo, uma área radiolúcida ao longo do implante, se confundindo com a medula óssea. Eu vou mostrar só mais 4 imagens antes do almoço. Eu medi isso de várias formas. Esse daqui é um implante estável. E vocês podem ver que... Eu sei que esses implantes estão estáveis porque eu removi o trabalho protético e balancei, puxei, empurrei e ele estava lá inteirão. Então, vocês podem ver que há uma queda bastante significativa de ambos os lados. E aqui, um implante que está instável. E essa é a mensagem que a gente obtém através da leitura das linhas, confirmando aquilo que a gente estava vendo. E aqui um outro implante que também não estava estável. E aqui vocês podem ver que o traçado não indica isso. Então, eu diria, por favor, sejam muito cautelosos, porque os olhos são muito experientes em perceber essas coisas, porque eles integram grandes distâncias muito mais facilmente do que a máquina que está fazendo a análise. Então, quando você está lendo essas informações em talvez revistas de propaganda, sejam muito, muito cuidadosos para filtrar, para perceber, discriminar se aquilo é a verdade ou não. Bom, e se tal a gente começar a falar de comida agora? Muito bem, muito obrigado pela sessão da manhã.